Tá, então, o recado da Comodoro. Já está aqui na nossa tela o vice-presidente nacional do Cidadania, ex-PPS, né? Era PPS, agora chama Cidadania, e uma figura importante na política paranaense, o deputado federal Rubens Bueno, que eu tenho a honra de receber aqui no nosso jornal Primeira Mão. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Um prazer muito grande estar falando com você, com a família de Francisco Beltrão e de toda a região no Primeira Mão. Que bom. Nós temos aqui a audiência do Cláudio Borges, boa noite, o Hélio Câncio, boa noite, o Valdo lá do Jacutinga, comunidade do interior aqui de Francisco Beltrão, Gilmar Oliveira, Tere de Lima, enfim. A internet nos traz algumas facilidades, né, deputado, da forma que nós podemos entrar aí na sua casa, ser recebido pelo senhor para a gente conversar um pouco sobre a repercussão dessa situação da política nacional. O senhor que faz parte do Congresso como deputado federal, como é que está vendo a situação? E hoje a novidade, nós nem esperávamos ter essa notícia quando combinamos a entrevista, mas como é que o senhor está vendo a situação política que o Brasil vive nesse momento? Pois então, Rafael, a cada dia novidades, e imensas novidades. E o quadro político se agravando. Se fosse só o quadro político, se buscava caminhos com mais tranquilidade. O problema é que nós temos uma pandemia de um vírus desconhecido, que tem uma velocidade enorme, que ele contamina rapidamente, e nós não vivemos isso há 100 anos no Brasil, desde a gripe espanhola. Então, esta pandemia do novo coronavírus, que é o Covid-19, é algo inusitado, né, para a nossa história, para a nossa vida. Como enfrentar isso? É seguir as orientações da ciência, daqueles que não só estão preocupados ao longo do tempo, mas estão estudando também desde o final do ano, em dezembro, quando aconteceu o primeiro caso lá na China, muita gente estudando no mundo inteiro para encontrar o quê? Um medicamento. E o medicamento é uma vacina, né? Como tantos outros vírus que já foram vencidos, superados, inclusive no Brasil, que tem uma capacidade de vacinação da melhor qualidade e de quantidade que poucos países do mundo têm, dado o Sistema Único de Saúde. O que acontece nesse meio? Nós temos uma pandemia gravíssima, a economia começa a se deteriorar naturalmente, até porque nós temos que cuidar da vida em primeiro lugar, e ao lado dela começar a construir saídas econômicas. E as saídas agora que nós estamos buscando, e o Congresso está fazendo, em reuniões virtuais, como aqui estou fazendo com você, Rafael, nós estamos votando medidas importantes. Você pega o auxílio emergencial de R$ 600, não é? Já atendeu mais de 50 milhões de pessoas. Esse auxílio é para aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão desempregados, que são autônomos, que não têm como ter o seu negócio como resultado, enfim. Aí você vai para a pequena e média empresa. Nós fizemos, para essas pequenas e médias, as micro e pequenas empresas, fizemos aquele crédito, aquela linha de crédito que está colocada à disposição, com 36 meses de prazo, com 8 de carência e com 4% de juros ao ano. Então, veja que são alguns fatos importantes que estão acontecendo. Criamos também aquilo que nós chamamos de recomposição da receita de estados e municípios. Diminui a economia, é evidente que diminui a receita. E os estados e municípios que estão na frente, lá na linha de frente, combatendo este grave vírus que está atingindo muita gente no Brasil e no mundo, a gente temos que recompor. E com isso já começa a chegar, a partir deste mês, em 4 parcelas, recursos que só para o Paraná serão mais de R$ 4 bilhões para o Estado e para os municípios. Então, acho que é importante destacar isso, de medidas que são medidas ainda para atender essa demanda rapidamente, que é até saber até onde vai. Então, essa dificuldade é muito grande. E hoje a notícia, né, Rafael, é a demissão do ministro da Saúde. A pandemia é muito grave, o ministro Mandetta vinha fazendo um belíssimo papel, né, como ministro da Saúde, e de repente, aquele conflito político do presidente a troco de nada. Até quando isso? Não é? Nós temos mais de 14 mil mortos com o coronavírus, mais de 200 mil infectados. Isto ainda sem os números oficiais e corretos e concretos.
até porque tem a tal da subnotificação que ainda está sendo apurada, isso leva muitos dias. Então, a preocupação é muito grande com esse momento, da gravidade que estamos vivendo, e parece que a questão política se agravando muito mais, e ao se agravar muito mais, atinge todos nós. Pois é, deputado. É bom a gente deixar claro aqui que o senhor, até porque hoje no Brasil está assim, ou você é do vermelho ou você é do azul. Ou você é desse ou você é daquele. Se você critica o Bolsonaro, você é do PT. Se você critica o PT, você é do Bolsonaro. E não é bem assim que a coisa funciona. O senhor, o PPS, foi um partido combatente à corrupção e tem sido, não é? O senhor é um político experiente, tem sido uma voz combatente à corrupção no Congresso e tem se posicionado, inclusive hoje, sugeriu que o presidente da República faça um exame da cabeça, quer dizer, em outras palavras, chamando o presidente Bolsonaro de louco. É o 9º ministro que deixa o governo em pouco tempo, não chegamos a 1 ano e meio de governo, em meio a toda essa situação de saúde que o senhor coloca, o que o povo está falando, algumas pessoas levantam que é politicagem, que o ministro Mandetta teria saído por questão de politicagem, que como o que estão dizendo do governador do estado de São Paulo, por exemplo, Dória, está preocupado com a campanha política, o Moro está preocupado em ser candidato a presidente da República. É de fato isso mesmo? Há muita politicagem? Aquele que não é do Bolsonaro é do PT e vice-versa? O que não é do PT é do Bolsonaro, deputado? Olha, Rafael, se eu estivesse aí, Francisco Beltrão, eu estaria vendo o teu jornal Primeira Mão e não vendo rede social de fake news, que são criadas aos milhões e distribuídas. Isso aconteceu na última eleição em 2018, para beneficiar o candidato Bolsonaro. O documentário Privacidade Hackeada, que é um documentário com muito conteúdo, que hoje está em todo o mundo, esse documentário está sendo exibido, vale a pena dar uma olhada. E ver o que aconteceu com o Brexit na Inglaterra, o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, e o que aconteceu no Brasil. Então, é todo um sistema de inteligência artificial que foi montado para ganhar a eleição, mentindo, distorcendo completamente a verdade. Isso está nas redes sociais. O que nós temos que olhar para cá é dizer que o Moro fez um belíssimo papel como juiz federal em Curitiba, comandou a Lava Jato e fez um belíssimo papel. E nós apoiamos durante todo o tempo. Aliás, é bom, Rafael, dizer que se não fosse a lei da delação premiada, que nós fizemos em 2013, não teria acontecido a Lava Jato a partir de 2014. Então, veja da importância do Congresso e das leis que são feitas para ir resolvendo, enfrentando os problemas que nós temos. Então, veja mais uma questão. Aí, quando o Moro renuncia, né, porque ele abriu mão da sua carreira, eu até comentei na época que ele estava cometendo um gravíssimo erro na sua carreira como magistrado. E nós somos amigos, eu me dou bem com ele. E encontramos várias vezes em Brasília como ministro, conversamos, depoimento na Câmara, e debates, enfim. E ao final deu no que deu. Quer dizer, o presidente queria usar a Polícia Federal para blindar os seus filhos, que estão envolvidos em rachadinha na Assembleia Legislativa, estão envolvidos com milicianos, com negócios imobiliários no Rio de Janeiro. E isso é gravíssimo. E o presidente tentou, de toda forma, blindar, e o Moro disse, não, a Polícia Federal não é polícia de governo. A Polícia Federal é polícia de Estado. Ela está para atender as demandas de Estado e não de governo, porque ela é permanente e, como tal, vai continuar. E foi esse o desenlace que nós tivemos com o ministro Sérgio Moro, que é um orgulho para nós do Paraná e um orgulho para a magistratura brasileira. O fato do Mandetta é porque o Mandetta estava brilhando demais, ele usou essas palavras. Bolsonaro disse, não, mas o ministro está brilhando demais. Ou seja, parece uma coisa que eu disse hoje até no meu comentário, parece jardim de infância, né? Ah, não, você está aqui, tomou meu brinquedo, eu quero o brinquedo, me dá aqui. Me dá. Não é, nós estamos lidando com uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros, numa crise gravíssima que nossa geração, eu já estou com 71 anos, nós não vimos isso. E passamos por a Segunda Guerra Mundial, mas de pandemia econômica e política, nada igual. Então, nós temos que ter o quê? Um presidente equilibrado, que tenha bom senso,
que tenha liderança, que comande o Brasil, não do azul e o vermelho que você falou, mas que comande todos, para que enfrentemos e vencemos os graves problemas que o Brasil está vivendo. Este é o caminho. Fora disso, nós estamos vendo aqui cada vez se dividir mais, diluindo, dissolvendo, né? E dizendo que é nós contra eles. Não tem nada disso. Somos todos a favor do Brasil. Olha, Rafael, veja o que nós votamos o ano passado para este ano no Congresso Nacional, atendendo demandas do governo que o país precisava, e nós sempre votamos a favor do Brasil. Seja lá com o PT, com o Fernando Henrique, seja com o Bolsonaro, enfim, sempre votamos a favor do Brasil. Eu vivi o episódio do Collor de Mello, lá em setembro de 92. Caçamos o Collor de Mello. Vivemos tantos outros. A Dilma, fizemos a mesma coisa. O Temer, eu votei 2 vezes pelo afastamento dele, porque estava consagrado naquele áudio o envolvimento com o Joesley Batista. Então, tudo isso que eu estou falando é para historiar um pouco deste momento. Um presidente eleito como ele, que derrota o PT e toda uma máquina partidária hegemonista no Brasil, ele deveria dizer, olha, vamos todos agora construir um novo país. Estamos. Fizemos a reforma da Previdência, que ele, Bolsonaro, enquanto deputado, votou contra. Como votou contra todas as reformas econômicas para o país, e lá na oposição, junto com o PT. Veja que contradição impressionante. Lá, o Bolsonaro, na Câmara, votando contra as reformas econômicas ao lado do PT. Né? E hoje, essa coisa de vermelho e de azul, nada disto. Vamos pensar no Brasil, vamos olhar que nós temos um problema que tem que ser enfrentado com coragem. Não tem politicagem A ou de B. Todos os governadores não dormem, prefeitos preocupados, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, lá na linha de frente, colocando as suas vidas em risco para defender a saúde pública brasileira. Né? Policiais na rua, você está vendo tanta gente, o gari limpando lixo hospitalar, tudo está acontecendo de uma forma que nós temos que nos abraçar e dizer, olha, este é o caminho. Mas não todo dia inventar uma história contra A ou contra B. Vai lá atrás, porque a cadeirinha atrás do carro eu vou acabar. Olha que estupidez um presidente da República cometer tamanho absurdo, né? Aí ele veio com a história do filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Olha que coisa doida. Não sabe o que é tratar minimamente de uma convenção, de um tratado, de um acordo bilateral. Vai inventando moda todo dia. Se você for olhar, todo dia tem confusão. Eu ganhei a eleição no primeiro turno. Ele colocou isso no ar, eu fico admirado até que o Tribunal Superior Eleitoral não o tenha questionado. Como é que ganhou a eleição no primeiro turno? Da onde ele tirou isso? Tirou nada, tirou da cabeça dele. Inventou para criar um momento que nós chamamos de diversionista, para dividir a opinião pública, tirar a população de pensar em algo mais consistente para pensar na bobagem que ele acabou de falar. O presidente da República não é isso e não é assim que deve funcionar. Agora, uma das medidas que o governo busca é aproximar dos partidos do centro. Esses que não são nem do azul e nem do vermelho, inclusive independentes, como o Cidadania. O governo Bolsonaro procurou o Cidadania no Congresso, e se procurar, como é que o Cidadania se posiciona em relação ao governo Bolsonaro? Não precisa procurar. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer parte do Centrão. O mesmo Centrão que o Bolsonaro demonizava até poucos dias atrás. O general Heleno demonizou no lançamento da campanha do Bolsonaro à presidência da República, dizendo que o Centrão era para roubar, que ia estar no poder para corromper. Usou palavras fortíssimas, né? Nós não precisamos de nada disso, não queremos estar em governo nem cargo. Nós queremos olhar para o nosso país, votamos a favor da reforma da Previdência, votamos a favor da liberdade econômica, votamos a favor de tanta coisa importante nesses últimos tempos, que não tem nada a ver com o governo, tem a ver com o país. Então não precisamos procurar, né? O Cidadania 23 é o partido que sempre votou a favor do país. Deputado, agora o Cidadania sempre tem um trabalho de buscar novas lideranças. Deixamos um pouquinho o Brasília de lado para falar um pouquinho do estado do Paraná e para falar um pouquinho do que se avizinha.
Viu, Rafael? Pois Quando não. você fala do vermelho e do azul, você vê que quando alguém sai do governo já vira comunista, né? O Mandetta virou comunista, o Moro virou comunista, e agora o Taishi hoje deve ter sido chamado de comunista também. Já deve estar assim. Agora, voltando à questão, falando aqui um pouquinho do Estado do Paraná, e o Cidadania é um partido que promove sempre uma formação nos anos anteriores às eleições, né? O ano passado foi um ano de buscar novas lideranças, identificar novas lideranças, promover a formação dos futuros vereadores, dos futuros prefeitos que o Cidadania possa, quem sabe, eleger. Esse ano, me parece, deve haver as eleições. Eu até quero que o senhor me diga em relação a isso, o que se discute em Brasília. Mas em havendo, como é que o Cidadania está preparado para disputar as eleições do Estado do Paraná? Pois então, mudou a legislação, né, Rafael? Na eleição passada, nós tínhamos a coligação na eleição para vereador. Nesta de 2020 já não pode mais. Então, cada partido deve ter os seus candidatos a vereador. Né? Não pode mais se associar com outro partido, nós chamamos de coligação. Então, esse é um dado importante. Pode se coligar, pode se associar na majoritária, mas na proporcional não pode mais. Esse é um dado. Outro dado, nós estamos vivendo uma pandemia, uma grave crise econômica. Quando nós estamos pensando aqui em resolver algo momentâneo lá em Brasília, em leis importantes todo dia, toda hora, nós já estamos pensando em um grupo nosso já está formatando o pós-pandemia. O que é que nós vamos fazer para o Brasil saindo da pandemia? Então, a gravidade é tamanha que nós vamos começar a pensar de como sair disso depois para o país voltar a se normalizar, o que não vai ser tão simples e nem tão rápido. Não é? Então, temos que ter consciência disso. Com relação a 2020, além dessa pandemia, dessa crise, e esta coisa da aglomeração, enfim, que devemos evitar por tudo que é orientação de cientistas e da saúde pública, não é? Nós temos que olhar um pouco para frente e dizer, olha, se não der até lá junho, até o mês que vem, isso se agravar, e tudo está indicando que vai se agravar, não é? Lamentavelmente, é muito triste, até porque o ministro quer fazer uma coisa, o presidente quer fazer outra, e ninguém sabe o que fazer. Imagine como é que está o ambiente lá no Ministério da Saúde em Brasília hoje, durante esse período todo. Né? Mas, enfim, então nós temos aí que até junho. O novo presidente do TSE, o ministro Barroso, está dizendo que se na pandemia não melhorar, enfim, não diminuir aquilo que eles chamam de pico, né? E não der uma amortizada nisso e diminuir para poder voltar à normalidade, desculpe, voltar à normalidade, então o que é que se busca com isso? Se busca adiar a eleição. O que ele fala é isso, se até junho não der, nós vamos adiar a eleição, mas não prorrogar mandato, que é coisa completamente diferente. Então, pode ser que adie. Hoje está mantido o calendário. A Constituição fala eleição de 2 em 2 anos, temos uma legislação, e a própria Constituição fala que não pode mudar nada do calendário eleitoral se não for um ano antes. Então, como não foi mudado um ano antes, permanece o calendário eleitoral. Há uma resolução, que aí o Congresso vai ter que falar sobre ela, é dizer que, em virtude da excepcionalidade de uma pandemia como essa, a eleição poderá ser adiada de outubro para novembro ou de outubro para dezembro. Isso é o que pode acontecer. E provavelmente o Cidadania deve ter candidatos disputando prefeituras e também vagas nas câmaras de vereadores, né? Sim, aí tem o que eu falei do dado da proibição na coligação para vereador, quer dizer, nós não tivemos um acréscimo tão grande de candidatos a vereador, essa é uma verdade, mas nós dobramos praticamente o número de candidatos a prefeitos comparando com a última eleição, com a eleição de 2016. Então nós teremos bons quadros, bons nomes, estamos trabalhando com isso em todo o estado do Paraná, e até o curso nosso de preparação, que é obrigatório no Cidadania, nosso candidato deve estar preparado e qualificado para disputar a eleição, e depois de eleito ele é preparado e qualificado para o exercício do mandato. Isso nós fazemos há muitos anos, na certeza de um partido político que busca cumprir com o seu dever. Tá certo. Deputado, uma dúvida que me ocorre, caso de prorrogação,
da data da eleição, por exemplo, vamos dizer que acontecer em dezembro o pleito eleitoral, haverá prazo hábil para diplomação e toda aquela questão legal para que os prefeitos possam assumir em janeiro? Daí o que o senhor acha? Isso aí tudo, aliás, o próprio ministro Barroso, nós temos conversado com vários ministros em Brasília, eles estão preocupados, né? Claro que com a pandemia, se bem que é bom falar, viu, Rafael, na Coreia do Sul teve eleição. Nos Estados Unidos está acontecendo a primária para presidente da República, que é mais do que uma eleição, né? E tá em outros países, não me lembro agora, mas na Finlândia aconteceu a eleição, outros países estão acontecendo. Mas, enfim, vai se buscar uma forma. O Brasil, é bom que se diga, é o país mais bem preparado do ponto de vista da informática no mundo, né? Você faz uma eleição rapidamente e rapidamente você tem um resultado. Então, isso pode facilitar muito para evitar a aglomeração. Eu acho que isso aí vai ser uma forma de você encontrar mecanismos que possa fazer. Eu vou aqui apenas para jogar ideia fora, né? Por exemplo, a eleição não precisa ser feita toda no mesmo dia, na mesma hora. Apenas pode ser feita uma semana para evitar a aglomeração. Eu estou aqui apenas exercitando a forma de pensar. Mas lá o tribunal tem pensado em várias saídas, inclusive a questão da diplomação, de prazos, de como ajustar isso no tempo para evitar que interrompa, né, a possibilidade de que o mandato comece no dia 1º de janeiro. Que, aliás, eu sempre fui contra, viu? O mandato podia começar em fevereiro, podia começar em março. Dia 1º de janeiro é um dia muito ruim sob todos os aspectos, né? Mas é que no Brasil nós temos um calendário fiscal que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Lá nos Estados Unidos, o calendário fiscal começa em setembro. Nada obstaria mudar a data, mas, enfim, é a nossa cultura e a nossa tradição. Deputado, eu quero agradecer demais pela sua disponibilidade numa sexta-feira à noite, nos atender tão espontaneamente como sempre. É sempre bom conversar com o senhor, porque o senhor tem uma visão muito lúcida, muito clarificada do que acontece e sempre o compromisso com a verdade, me parece, falando sempre aquilo que pensa, e assim a gente sempre tem as melhores informações. Eu agradeço demais a sua participação aqui, que engrandece o nosso Jornal Primeira Mão, não tenha dúvida. Ô, Rafael, muito obrigado, um abraço a você, ao Pegoraro, né? Todos aí, com um prazer muito grande falar à distância, virtualmente, mas temos que começar a aprender a tratar dessa forma, porque daqui para frente teremos muito. Hoje mesmo eu fiz várias reuniões de forma virtual, como estou fazendo aqui no teu programa aí na televisão. Deixar o meu abraço ao presidente do Cidadania, Gervásio Kramer, uma figura que eu tenho o maior respeito, admiração, e que desde o início estamos juntos nessa caminhada, na certeza que o nosso partido está em boas mãos em Francisco Beltrão. Muito obrigado a você. Vamos sair dessa pandemia e vamos começar a rediscutir um novo país e um novo mundo.